Capítulo 16. Padre Assunção morava para os lados da Lapa, numa casa encravada no Morro de Santa Teresa, velha e esguia como uma torre, com frente de 2 andares para uma rua tranquila e fundos rentes a um jardinzinho bem cultivado. Entre o habitante e a habitação havia certas analogias de forma e de caráter. Tinham ambos a silhueta fina e o aspecto melancólico e fatigado. E se as paredes grossas, da velha construção, davam a ideia da firmeza que o vulto ossudo do padre sugeria, as rosas brancas entrelaçadas junto ao telhado, no jardim do morro, fariam lembrar a doçura dos seus sentimentos impregnados de idealidade. As janelas de guilhotina, dos compartimentos superiores, viviam escancaradas para o azul da baía, tais como os olhos do Assunção para um sonho infinito. Todo o edifício, da base ao cimo, parecia sossegado. A loja era habitada por um casal de surdos mudos, cujos gozos e sofrimentos não varavam paredes nem vãos, o primeiro andar pela mãe de Assunção e o andar superior, mais resumido, por ele só, que o enchia com os seus livros e as mobílias antigas do seu quarto. A paz, se o silêncio é paz, seria só aparente. O casal de mudos era pobre e viviam ambos sob a canga do trabalho, cosendo botinas para as fábricas de calçado. Dona Sofia, a mãe de Assunção, confessava desgostosa não ter criado o filho para Deus, mas para si. Aquela batina preta era o espantalho da sua alegria. Para ela, o misticismo do filho fora uma forma de doença que não soubera dar remédio, e as maiores queixas voltava-as contra si própria, que o deixará afinal enveredar por aquele caminho de sacrifício. Ela educara-o para o mundo, para a família, para o amor. Sonhara com outra filha, a mulher dele, que a ajudaria a mimá-lo, e lhe daria meia dúzia de netos fortes e bonitos. O sacerdócio reduzira a cinzas as suas esperanças luminosas. Tudo acabava, tudo morria nele, que se abatera de repente, como uma vela rota no meio do temporal. De que lhe servirá ter-lhe insuflado o amor pela natureza, pela glória, pela pátria, ter se sacrificado tanto para o tornar física e moralmente um forte, se ele lhe escapara, por entre as mãos frágeis, para o vácuo? Pobres mães, como os seus desígnios saem errados. A quantos sacrifícios ela se sujeitara, quando ele era pequeno, com o pensamento de que mais tarde ela teria de tudo a compensação, vendo seu filho gozar a vida larga e amplamente. E ei-lo um concentrado, um padre. Fora o colégio dos padres que lhe inspirara aquilo, ou alguma paixão. Ele nunca o dissera. E que importava a causa, se o efeito ali estava e irremediável. Amorosa e amiga de crianças, ela lamentara em moça não ter podido dar irmãos ao seu filho que o alegrassem, arrastando-o em correrias, companheiros de infância, confidentes amigos da mocidade. E era daí também que lhe nascerá a visão daquele futuro ruidoso, quando ela já velha visse a sua casa invadida pelo riso e a jovialidade dos netos. E o filho, desigual no humor, ora tímido, ora arrebatado, cresceu sob a sugestão desse sonho. O que lhe valia a ela era a amizade do Argemiro, que, mais velho um ano que o amigo, lá o entretinha com as alegrias do seu temperamento robusto. Eram vizinhos, estudavam no mesmo colégio, amavam os mesmos poetas, completavam-se pelas suas semelhanças e dissemelhanças. A amizade de Argemiro foi um alívio para Dona Sofia. Bem percebia ela não bastar a felicidade do filho. Os 2 rapazes viviam como irmãos. Passaram-se anos assim, até que um dia entraram ambos em casa, um radiante, outro constrangido. Que se passará? Não o soube nunca, mas por mal dela o constrangido era o filho, que entrou a empalidecer, a não dormir, enquanto o outro prosperava. Meu filho. Que tens? Nada. Escondes-me alguma coisa? Nada. Quero-te alegre. Mas eu estou alegre, acredite que estou alegre e que sou feliz. Era sempre o que ele afirmava. Ele mente-me. Pensava a mãe amargurada. E a sua obra, a alegria, a ambição de glórias que, durante tantos anos se esforçara por implantar no filho, sumia-se, derrocava-se, sem que lhe fosse possível, a ela, ampará-la para reconstruir. Ele mente-me. Ela queria o franco, risonho, amigo da vida. Ele retraía-se, tomava ares abstratos, entregava-se a leituras filosóficas e a estudos incompatíveis com a sua idade. Ela não entendia bem daquilo, mas pressentia um perigo sem forças para o combater. Ele mente-me.
Era a sua amargura. O filho tornara-se de uma sensibilidade doentia, fugia da sociedade, evitava a própria mãe, que se encolhia chorosa, para o não aborrecer. Aos 23 anos viu morto com uma febre. E aos 25, padre. Não o quis contrariar, não se podia opor. Ele lá teria uma razão diferente daquela que alegava e que ela espiara em vão. Não fora chamado por Deus ao sacerdócio, fora levado por uma causa estranha, mas inabalável. Sonhar. De que vale o sonho que não frutifica, flor que se esfolha e de que nem o aroma sequer permanece com suave consolação? Ela sacrificará-se para tornar aquele filho um vencedor, um homem. E ei-lo místico, retraído, isolado do mundo para que o destinara. Ela pedirá-lhe uma nora, ele trouxera-lhe uma batina, e a sua indagação angustiosa. Meu filho, que tens? Respondi ainda. Nada. Eu estou contente. Eu sou feliz. Mente-me. Pensava ela consigo, disfarçando as lágrimas. O que lhe valia era a amizade do Argemiro. Esse, sim, era um rapaz sólido, prático como ela desejara o seu. Ah, não se podia esquecer nunca. No dia em que Assunção, pálido e trêmulo, lhe confiara a resolução de ser padre, ela levantara para ele a mão, como no tempo de criança, em que se via forçada a corrigi-lo. Ele estendera-lhe a face, como Cristo, ela retraíra-se, desatando num pranto soluçado. Negava o seu consentimento, não queria. O homem não nasce para o celibato, mas para a família, a missão ensinada por Deus é a do Criador. Afirmava. E toda aflita. Mas, que determinou semelhante ideia, meu filho? A vocação. Não, não. Tens algum desgosto contigo? Não tenho nada. Eu sou feliz. Ele mente-me. Gemia sempre a mãe, por dentro, com os olhos estáticos no semblante impassível do filho. Ele tornava-se de pedra e era em vão que ela se debatia à espera de um milagre que nunca se realizou. Teve que ceder, mas sem resignação. O que lhe valia agora era a pobreza. Começou a repartir as suas migalhas com os vizinhos necessitados. Toda a sua atividade empregava-a a bem dos outros. Chamou para casa 2 crianças órfãs e entretinha-se a ensiná-las e a vesti-las. Quando eu morrer, dizia ela ao padre, tu olharás por elas como se fossem teus filhos. Forçava-o assim a paternidade, obrigando-o a amá-las, empurrando-as para os seus joelhos, contando-lhe as suas gracinhas, fazendo-o adorado por elas. Até já achava nas crianças traços da família. Assunção deixava-se assaltar e abria os braços aos pequenos, mas a sua predileção não estava ali. A propósito de tudo falava em Glória. Era a sua preocupação. Uma selvagem. A mãe não tinha ciúmes. Sorria. Se ele tivesse 3 filhos, amara os 3, mas em verdade se preocuparia mais com a menina. Os de casa eram rapazes, ambos de origem estrangeira, órfãos de italianos desconhecidos. Glória, essa era uma continuação dos entes que mais se prendiam ao seu passado, do Argemiro e daquela suave Maria, que o estimara como irmã. Dona Sofia encontrara a salvação nos pequenos a que se dedicava. O seu espírito carecia do sonho. O filho cortara pela raiz todos os que floresciam nela até o dia em que se fez padre. Com o correr dos tempos, fora se habituando à batina do filho, mas continuava a frequentar pouco a igreja, certa de que Deus a ouviria igualmente do seu humilde canto. Assunção mudará também, perderá a taciturnidade, interessava-se pouco a pouco pela vida. Mas a salvação de Dona Sofia eram os pequerruchos, muito clarinhos e loiros, tais quais ela sonhara os netos. Um começava a falar, o outro já dizia tudo numa meia-língua que era uma música deliciosa. Ela, que tinha o espírito criador e era, sobre todas as coisas, amiga da humanidade, toda se desvelava em aperfeiçoar aqueles 2 seres, caídos como mercê divina nos seus braços saudosos. Já decretará, um seria médico, o outro seria engenheiro, e ambos produziriam obras benéficas e se casariam com bondosas mulheres. Assunção sorria, animando a fantasia da sua querida velha. A experiência de nada serve aos teimosos, e ela era uma obstinada.
Não fora ele acalentado com as mesmas esperanças enganosas, certezas que ficaram em esboço nos dias da mocidade? Às vezes ainda, interrompendo o silêncio do serão, Dona Sofia suspirava. Quando me lembro, meu filho. Não se lembre, que apague da lembrança o que não lhe for agradável. Assim, sou mais seu. És de Deus. Eu sou humana e amo a humanidade acima de tudo mais. Não sei a que fonte foste buscar esse misticismo, que te isolou do mundo para que te criei. A tua profissão obriga-me a respeitar-te, a temer-te quase. Há ocasiões em que deixo de ver em ti o meu filho, sujeito à minha autoridade, para só considerar o sacerdote, o julgador que me há de punir ou absolver. Às vezes, também, era ele que falava, consolando-a. A sua vida conjugal foi curta. Meu pai não lhe deixou senão a impressão da felicidade estonteadora. Períodos longos de casamento desvanecem quase sempre encantos que julgaríamos eternos. Assim, vivo para um ideal que não me pode trazer desilusões. Depois, acredite, se eu não fosse padre, seria igualmente celibatário. A voz dele era morna, abafada por um desgosto calado, amigo do segredo. A mãe fingia acreditar naquela inspiração do céu, decida a contentar a alma silenciosa do filho. O fato estava consumado, toda reação seria loucura, procurava resignar-se. Em vão. A igreja era sua rival, tirara-lhe o filho dos braços, impusera-lhe o sacrifício por norma e a solidão por dever. Ainda se ele tivesse um organismo de combatente, de lutador. Se o visse no parlamento, se o lesse nos livros. Mas Assunção talhara-se na forma rústica e acomodada do capelão de aldeia, alma simples em corpo simples, servo humilde dos homens e de Deus. Por fortuna, ele era muito tolerante, parecia-lhe a ela, às vezes, que ele se vestira de batina por comodidade egoísta, como um meio de fugir às assiduidades dos outros homens e à solicitação das mulheres. Era um meio de viver no mundo fora do mundo, conforme as exigências da sua neurastenia. Passado um longo período de abatimento e de taciturnidade, Assunção readquiria a calma de outros dias, e foi então que principiou a interessar-se pelas leituras portuguesas, a enriquecer a sua modesta biblioteca de livros clássicos e a jardinar no terreno do morro, para onde abria a porta do seu quarto. Argemiro enviuvara, e era a influência da sua companhia, muito mais assídua, que Dona Sofia atribuía a esse milagre. Agora ele revelava uma preocupação, Glória. A menina era o seu cuidado melhor. Lamentava-se de haver muito solta, criada sem disciplina, como uma selvagenzinha. A avó era uma santa, dizia ele, mas incompetente para dirigir. Depois, a invocação constante que ela fazia da filha morta, chegará a criar em todos de casa como que a ilusão de que de fato ela existia, invisível, vigiando com saudade a sua órfã. Dona Sofia comentava. É uma espécie de loucura, a que algumas mulheres são sujeitas, mas não me consta que nenhuma tivesse levado a esse grau. Os filhos únicos acarretam grandes desequilíbrios aos pais. É mais uma razão para te interessares pela pobre menina. Realmente, os mortos vão depressa, quando não deixam as mães no mundo. Faze por esclarecer a baronesa. Que se resigne à ideia de que, da linda Maria, só existem os ossos. Tal afirmação não ficaria bem em minha boca. Não estará na tua consciência? Sorris? Pois então, filho, alimenta a fogueira em que a pobre senhora se consome. Leva-lhe achas e fósforos, não te espantes de a veres arder. Se a alma existe, a de Maria trocaria o céu para estar ao pé da filha. Era extremosa. E nesse caso a baronesa tem razão. Assunção jardinava. De joelhos na terra, podava uma príncipe negro quando a mãe subiu acompanhada de visitas, Alice e Glória. É quando eu gosto de o ver de joelhos. Exclamou rindo Dona Sofia, apontando para o filho, que levantou os olhos surpreendido. Aqui. Viemos visitar Dona Sofia. Exclamou Glória. O senhor não merece. Há 2 dias que não vai lá. Vovó está zangada. De mais a mais, papai foi para São Paulo. Hã? Foi, sim. No mesmo dia em que viemos da chácara ele foi chamado por um telegrama. Não sabia? Não.
Houve uma troca de olhares involuntária entre Alice e Assunção. Que? Pois ela desconfiaria? A moça voltará-se para o terracinho, olhando agora para o mar, muito azul. Assunção pedia desculpas, tinha as mãos sujas de terra. Correu a lavá-las, enquanto Dona Sofia mandava vir cadeiras para o jardim. Isto sempre é mais bonito que lá dentro. Casa de uma velha e de um padre não tem alegria. Sentem-se aqui, olhando para o mar. Assim. A vista é bonitinha, hein? Com que então, Senhora Dona Maria da Glória, está muito adiantada? Qual? Não? Pois é pena, está ficando uma moça. E voltando-se para Alice. Como esta menina cresce. Acho-lhe uma diferença. É o pai. Sim, parece-se, confirmou Alice. Glória não se sujeitou à cadeira, levantou-se para revistar os canteiros e uns caixotinhos que via pregados ao muro. As duas senhoras conversavam e tão entretidas pareciam uma com a outra, que Assunção, ao voltar do lavatório, preferiu ir avisar Glória de que não mexesse nos caixotinhos, que eram casas de abelhas e iria perturbá-las. Eu já tinha pensado nisso, respondeu a menina. Ainda ontem de Alice me explicou, no jardim lá de casa, a vida desses bichinhos. Tudo no mundo tem interesse, não é verdade? Eu tinha raiva das abelhas desde aquele dia, lembra-se, em que fui picada no pescoço por uma deste tamanho. Tive uma dor. Pois agora já até quero bem as abelhas. O caso é haver quem nos explique as coisas. Que te explicou Dona Alice a respeito? Que as abelhas frequentam as flores para chupar-lhes o mel, transportando o pólen de umas para as outras e explicou-te também o que era pólen? Certamente. Com uma flor na mão. Uma açucena. Conta tudo. Numa lição só não se pode aprender muito. Assim mesmo eu percebo bem Dona Alice, exatamente porque ela não ensina, conversa. Falou das abelhas. Falou das mariposas, disse histórias que eu não sabia e de que gostei. Prometeu levar-me à Tijuca para ver borboletas azuis muito grandes, que há lá. Mas vovó, creio que não me deixará ir só com ela. Se o senhor fosse. Irei. Glória bateu palmas com alegria, mas de repente tornou-se séria, olhando para uma roseira completamente coberta de flores. Queres um ramo? Não. A última vez que fomos ao cemitério encontramos uma porção daquelas rosas no túmulo da mamãe. Foi o senhor. E vovó pensou que tivesse sido papai. Foi teu pai. Levou-as daqui. Mas não lhe digas nada, que ele não gosta que se fale nisso. Olha para o mar. O seu jardim é muito pequenino. Basta para mim. Olha este rainúnculo. Enquanto Assunção fazia Glória ver as suas flores, Dona Sofia conversava com Alice. Mandara subir os pequenitos. A moça pusera um nos joelhos e anelava os cabelos do outro carinhosamente. Que se dizia? Menos do que se adivinhava. A simpatia nascerá logo entre ambas. Assunção pousou por um instante os olhos nelas e desviou-os para além, para o infinito. Tinha sido aquele o sonho da mãe. Uma mulher moça a seu lado, cercada de crianças lindas. A tarde morria afogada em azul. Já no céu brilhava a meia-lua, e uma neblina prateada vinha da barra, cobrindo o mar. É tarde, Glória. Adeus. Nessa noite, ao chá, Dona Sofia disse ao filho. Aconselha Argemiro a casar-se com aquela moça. Ela fará a sua felicidade. E depois, baixo e num suspiro. Já que não pode fazer a tua.